aguardo a confirmação com um stop maior ou não aguardo a confirmação, mas com um stop mais curto? Tá? Eu criei esse quadro novo aqui, eu chamei de dúvida do trader, que na verdade eu tenho alguns outros quadros, né, na verdade, o quadro de investimentos, que faz tempo que eu não atualizo, e outro de conversas profundas, e agora esse é o primeiro episódio desse quadro novo de dúvida, porque eu pego exatamente o que as pessoas escrevem, ou aqui nos comentários do YouTube, ou lá no direct no Instagram, e reporto aqui na integralidade, sem ficar fazendo ajuste de título, clickbait e por aí vai, tá? E esse título ganhou, né, essa pergunta, na verdade, apesar de simples, ela ganhou relevância, porque para eu responder ela, né, na minha ótica, ou seja, na minha verdade, não que seja uma verdade absoluta, eu tenho que passar por uma explicação do que eu acho um baita de um problema, né, e eu acho uma baita de uma oportunidade para poder falar sobre esse problema no meio dessa explicação aqui. Beleza? Vamos lá, bora pro vídeo. Bom, primeiro de tudo, eu sou André Hanna, tá? Nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos. Esse vídeo aqui é puramente de trading dentro de uma playlist que eu estou chamando de Dúvida do Trader, tá? Esse aqui é o primeiro episódio. E a ideia aqui é falar sobre esse tema, né? Aguardo uma confirmação, mas aí o stop fica mais longo, ou não aguardo a confirmação e fica um stop mais curto? Essa pergunta veio desse jeito. E, cara, eu tenho que fazer uma primeira observação aqui. Estamos falando de intraday, tá? Não estamos falando de posições mais longas, no que eu vou dizer, tá? Estamos falando de intraday. A primeira distinção, o que essa pessoa, né? Eu não respondi para ela, mas assim, se ela estiver ouvindo aqui, o que você está querendo dizer com confirmação? Porque isso é muito importante. Se você está confundindo, tá? Confirmação com o gatilho de entrada, com o sinal, vamos ser mais claro aqui, um rompimento de um nível de preço. Se você atua no rompimento de um nível de preço, né, o romper o preço é o gatilho, é o sinal para você entrar, no caso, para comprar, romper uma resistência, por exemplo. Eu não faço desse jeito, mas assim, estou dando um exemplo para ficar tangível aqui. Se você está dizendo que, esperar a confirmação, e a confirmação é o gatilho, é romper, o outro lado seria, eu comprar antes de romper, que é não esperar a confirmação, eu estou me antecipando, na verdade, ou eu estou operando por impulso, né, porque, o mercado no momentum ali, ele está chegando rápido ali na resistência, ou estou olhando outra coisa, então, estou operando por impulso, ou estou pagando para ver, eu tenho uma ausência de, assim, eu estou antecipando, estou operando por impulso antecipando. Esse tipo de coisa, assim, eu acho que a gente tem que superar. Acho que a gente eu não acho que a gente tem que trabalhar e desenvolver esse vídeo, né, com base nessa confusão entre confirmação e gatilho. Dado que eu entendi que pode ser que a pessoa, não, olha, o meu gatilho é romper o nível de preço, mas eu também olho outras coisas além do nível de preço. Já confirmar seria, sei lá, alguma coisa a mais. Se a gente vai para esse tipo de discussão, aí sim a gente vai para um outro grau de discussão, né, que é, beleza, você tem o gatilho, e você tá olhando algo a mais, a tua confirmação seria, né, a gente não está mais discutindo aqui, né, se você está trocando risco-retorno maior ou menor. O que a gente, na verdade, está falando aqui, quando você tem um gatilho, rompimento, e você quer que uma confirmação seja uma outra coisa, o que a gente está falando aqui é de uma eventual, tá, falta de interpretação, uma eventual, eu não posso afirmar isso sem conhecer o teu operacional, sem conhecer como você pensa, mas de uma eventual falta de entendimento da oportunidade que você busca no mercado. E aí é um problema. Tá? E esse é o grande problema, anota aí o que eu vou dizer. Que na tentativa de não errar, né, de você falar, eu opero rompimento, mas alguns dão certo, outros dão errado. O que eu posso colocar de camada a mais para confirmar? Então eu posso pôr, sei lá, não é um bom exemplo aqui, né? Mas assim, volume, eu posso usar um IFR junto com um candle, com não sei o que e tal. Quando você começa a querer misturar, né, camadas que elas não têm a ver com a oportunidade que você quer buscar, cara, você cai num problema, porque o teu problema é que você não quer perder, né? E aí você vai tentando adicionar filtros e camadas, e o problema é que às vezes você não percebe que esses filtros e camadas, eles não têm nexo, eles não têm começo e meio e fim um com o outro, ou seja, eles não explicam a mesma coisa. Assim, para quem sabe, né, historicamente eu sou um grande crítico, né, de tudo que é derivado de preço, todos os indicadores que são derivados de preço e por aí vai. Assim, tem gente que usa e por aí vai, mas eu não gosto, eu não gosto de olhar variáveis que não exerçam uma relação de causa e efeito com preço. Tá?
não significa que você não vai ter sucesso fazendo diferente dessa forma. Uma das formas que eu olho, por exemplo, para dar um exemplo em cima do meu operacional, um dos operacionais do índice que eu tenho feito hoje, fazia antes, né, no dólar, mas com menos, no índice hoje ele é mais propício, os players agem desse jeito. Um dos trades que acontece muito é dar front running, geralmente em estrangeiro, que executa com um algoritmo repetitivo. Tá? Ele tem uma ordem grande, ele vai lá e pica essa ordem em várias menores. Tá? E esse cara repete. Tá? E vamos lá. O que eu chamo de confirmação, tá? Para mim, eu perceber que o cara ligou o algoritmo. Mas eu posso chutar que ele ligou quando ele põe a primeira ordem, né? Eu posso perceber que ele ligou quando ele faz a segunda ordem piorada, a terceira, a quarta, a quinta ordem piorada dele, ou posso para uma escala um pouco mais simples de olhar, olha, quando ele ficar 2 minutos ligado nesse ritmo, ou 3 minutos ligado ao algoritmo, eu pressuponho que ele tem um algoritmo. Tá? Eu chamo isso, essa confirmação, de evento origem. Eu vou largar um vídeo aqui que eu falo o que é evento origem, como ele pode te ajudar como trader, que lá eu disseco um pouco mais esse tema, tá? Mas vamos lá. Estou atuando em cima do front running, tá? O meu evento origem, ele é aquele. Uma segunda ordem piorada, terceira, não importa, depende muito do momento, segundo minuto do algoritmo ligado, tal. Se eu adiciono, para tirar um exemplo aqui de uma coisa que é normal, às vezes, a gente pensar, eu já passei por isso, tá? Se eu perceber que o cara ligou um front running e tem uma resistência, por exemplo, a máxima do mês numa ação que não é muito líquida e por aí vai, né? Ou no índice mesmo, a máxima do mês, bateu 2 vezes lá, tá no 115 mil, e o algoritmo o cara tá ligando no 114.800, 200 pontos abaixo de uma baita de uma máxima, né? Que, baita de uma máxima, todo mundo fala, ali será, ali pode ter defesa e por aí vai, então eu não tenho essa cabeça, mas assim, é um ponto que todo mundo tá olhando, de fato, né? Se passar dali pode entrar stop, por aí vai, mas se não passar dali, tá? Você concorda que para um analista técnico ou para um cara que faz price action, comprar a 14.800 com uma resistência fortíssima no 115 mil, 200 pontos acima é uma heresia. Tá? Se eu condicionar meu algoritmo de compra tá ligado, eu percebi isso no 114.800, mas se eu esperar, falar, não, eu só entro se romper os 115 mil, que é uma resistência, aí todo mundo tá olhando, porque se romper lá vai subir, cara, eu tô muito longe do meu evento origem, meu stop correto, o stop objetivo, ele estaria muito errado. Eu compraria, sei lá, no 115, 0,30, 0,50 quando rompesse, meu stop estaria no mínimo 300 pontos para baixo, porque considerando um pouco mais, 20, 30 pontos para baixo da onde ligou, né, onde deu o meu evento origem ali ao redor do 800, do 114.800. E você percebe, eu tô adicionando uma camada, né, que não tem a ver com a minha oportunidade. Eu tô explorando ali um front running que é, eu tô querendo pegar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a continuidade da ordem daquele cara que ligou, porque eu tô pressupondo que ele tem uma ordem muito grande. Então eu pego na origem e eu quero pegar o quanto tempo vai demorar e quanto de impacto de mercado ele vai ter para poder completar a ordem dele. É isso que eu quero pegar. Você concorda que se esse cara ligou o algoritmo a 114.800, ele não tá nem aí para resistência, lá do 115 mil, na maior parte das vezes. Né? E você consegue monitorar isso, se ele aumenta o ritmo, se ele diminui o ritmo perto dos 115 mil. Mas se eu condiciono o meu trade, o algoritmo está ligado, e aí rompeu uma resistência, eu estou adicionando layers, camadas no meu operacional, que elas não conversam com a essência da que eu quero pegar. Eu estou escorado no próximo, na piora do próximo lote desse cara, do próximo, e muitas vezes ele nem está olhando para a resistência. E nem vai aumentar e nem diminuir a intensidade da execução dele quando chegar lá nos 115 mil. Eu dei um exemplo, isso aí pode ser, esse erro de adicionar, você confundir gatilho com confirmação, a gente já falou, tá? Uma coisa é diferente da outra. Mas dado que você tem o gatilho, você ficar adicionando camadas para não errar, né? E essas camadas não terem a ver com a essência do que você quer pegar, é um baita de um erro. É sobre isso, foi por isso que eu gravei esse vídeo aqui, cara, para tomar cuidado com isso. Porque não é um vídeo que você discute, eu troco convicção, ou seja, quanto mais coisas eu olhar, quanto mais tiver de informação que é para comprar, melhor. Eu vou estar com o stop mais longo, mas pelo menos eu vou ter mais certeza que vai subir.
não é sobre isso, né? Não é só sobre isso, não é só sobre escolher risco-retorno, é sobre enxergar oportunidades de forma errônea. É isso que eu quis trazer. Tá? E no meu operacional? No meu operacional, já te falei, eu chamo isso de evento origem, já deixei aqui embaixo, né, de novo, falando o link, né? E para mim não faz sentido ficar... além de adicionar, não faz sentido adicionar camadas de confirmação, dado que eu tenho evento origem, ele é a minha confirmação. Não faz sentido eu largar, eu quero meu stop o mais curto possível. Tá? Para mim, tá? Dado que eu tenho uma crença de que o futuro é incerto, ou seja, e é de fato, isso é uma verdade. Tá? O futuro ele é na maior parte das vezes incerto, por mais que você tenha sinais algumas vezes de probabilidade. Fala, olha, aqui a probabilidade de subir é maior do que de cair. Ou aqui a probabilidade de eu fazer uma boa compra é melhor do que eu ficar fora ou fazer uma boa venda. Eu gosto de pensar com essa cabeça probabilística e não determinística. Eu vi isso aqui, logo ele tem que subir, ele vai subir. Porque, o mercado é sobre futuro, né? Você não sabe, se pode cair, Deus o livre guarde, uma bomba daqui 5, 10 minutos, se sai uma breaking news, uma notícia, ou um dedo gordo de algum algoritmo erra, e não só coisas assim exógenas desse jeito, coisas muito atípicas, mas aparece um cara que liga um algoritmo por causa da cabeça dele, não sai notícia nenhuma, ele liga naquele momento, e muda tudo que você tinha até então como sinal na tua janela de observação, sai um evento e dali para frente muda tudo, que você não tinha indicações prévias de que aquilo poderia acontecer. Então você está lidando com o futuro é incerto. Na minha cabeça, quando eu estou pensando em ideias, é muito mais, aí André, isso aqui não é uma verdade, tá? Estou falando da minha experiência aqui. André, tá? Não penso em ficar prevendo o futuro. Para mim, um jogo, se eu tivesse que escolher, se eu tivesse que escolher mais convicção, mas com stop grande, ou um pouco menos de convicção com stop curto? Eu acho que essa conta meio que não existe muito, mas assim, vamos lá. Se eu tivesse que escolher, eu reduziria o stop. E aí eu acho que isso a conta inverte. Porque quando você reduz o stop, o teu grau de convicção aumenta. Tá? Não porque você sabe o que vai acontecer, mas porque você se coloca numa posição mais confortável e confiável para se expor no mercado. Você só ganha dinheiro se você se expuser. Tá? Uma coisa é olhar o gráfico passado, a teoria e por aí vai. A outra é ganhar dinheiro. Para você ganhar dinheiro, você tem que estar exposto. E para você ter que estar exposto, você tem que estar confiante. E você tem que estar confiante, o teu risco tem que ser baixo, na minha concepção como trader. Tem gente que pensa diferente, especialmente trader de fundo, tesoureiro, portfólio manager, tem uma outra cabeça, o cara tem que estar exposto. Na física, acho que a gente tem uma grande vantagem como day trader. Tá? A minha cabeça como alocador, investidor, é completamente diferente disso. Tá? Mas a cabeça como day trader, a gente tem uma baita numa vantagem, que é a gente pode se expor a custo baixo. Tá? E eu vou dizer, não tão baixo quanto há 10, 8 anos atrás, tá? Especialmente no dólar, que eu acho que encareceu demais o stop, tá? Do que... mas assim, você consegue, né, se expor a preço barato, a custo barato, não é preço, a custo barato, a stop barato. Eu prefiro sempre minimizar custo do que maximizar retorno, porque eu não sei. A minha conta de maximização de retorno, ela é uma estimativa. Eu não sei quanto de potencial tem aquilo a priori com convicção. Eu tenho uma estimativa, mas o custo eu sei mais ou menos, eu consigo controlar. Falo, aqui, especialmente em stops bestas ali, que tem muita barreira e por aí vai, que inclusive voltou a funcionar no índice, se você olhar com bastante detalhe, né, e as faixas compiladas, né, teu stop é ali, cara, né, teu stop é naquela perda ali, né, assim, e é curto, ele é controlado, ele é objetivo, né, e não vou dizer que ele é curto, 5, 10 pontos, isso é impossível operar com esse tipo de stop no índice, tá, mas a minha cabeça funciona muito mais em minimização de stop do que em maximização de ganho. Tá? O meio do caminho seria o equilíbrio isso, né? Seria conseguir maximizar o ganho minimizando o risco, mas não existe essa... Porque, cada tipo de oportunidade, para mim, tem uma faixa de ganho provável e ela inerentemente vai carregar um custo de stop para ser achada. Então, eu não penso, não coloco todos os meus tipos de operação no mesmo balaio, stop com tantos pontos, por aí vai. É o que o mercado está dando de condição naquele momento, e varia, isso pode variar dentro do dia, stop pode aumentar ou diminuir individualmente, mas ele fica dentro de uma faixa para aquele tipo de oportunidade. Eu espero, de verdade, que tenha feito sentido. Sim, você vê que eu dei uma baita numa volta para poder falar sobre esse erro de não enxergar a oportunidade, de confundir confirmação com excesso de camadas, com a cabeça de não errar,
tá? E nessa cabeça de não errar, você acabar adicionando camadas que elas não têm a ver, que elas não têm, elas não falam sobre o mesmo assunto, elas não te ajudam a explorar a mesma oportunidade. Ou, do jeito que eu gosto de expor também, que inclusive eu expus em outro vídeo, vou deixar até o link aqui também, né? Time, o começo e o fim das oportunidades são distintos. Foi um vídeo que eu falei até da dificuldade de vincular, né? De conciliar price action com fluxo de ordens. Eu explico um pouco disso também, tá? Vou deixar esses 2 vídeos aqui embaixo recomendados. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte esse vídeo, é muito importante para o YouTube entender que é um conteúdo bom e passar para mais pessoas. Deixa teu comentário aqui embaixo também, porque eu sei se você está gostando, se você não está, mas sério, conta mesmo. Conta o que você já passou, se já se pegou tentando adicionar essas camadas que não tem a ver, se nunca percebeu isso, se concorda, se não concorda, sério, comenta aqui embaixo. A única coisa que eu te peço de verdade é isso. Tá? E se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve que você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado. Beleza? Abraço, até a próxima.